depois eu vou fazer uma avaliação viva Google Forms. Aqui, vou fazer a apresentação de um slide, tá? Vou abrir aqui e apresentar para vocês um slide. Tá aparecendo aí já a apresentação, né? Aí vocês vão comentando aí no chat, tá? Que eu vou vendo aqui no outro. Certo? Então, vamos começar aqui. Então, nós temos aí a aula hoje chamada de aula número 1, que é as medidas de centralização. Vamos falar um pouco sobre a introdução estatística, tá? E ver um pouquinho sobre média, moda e mediana, que são essas medidas de centralização no caso aí, tá? Vamos lá. Meio doido aí o negócio. Vamos lá. Vamos pegar as definições aqui importantes, fazer as noções de estatística, tá? Estatística, pessoal, é um ramo que hoje nem a gente chama mais de ramo da matemática. A estatística ela tem vida própria, tá? Ela fala por si só. Ela não é a matemática que define estatística, não. Estatística ela trabalha sozinha já. Tanto é que o estatístico hoje, o cara que é formado em estatística, ele não é formado em matemática. Não tem essa associação mais. Mas a nível de ensino médio, a estatística, os conteúdos de estatística estão dentro da matemática. Então, vamos falar algumas noções de estatística que a gente pode entender como estatística. Estatística vai ser uma ciência que a gente vai estudar comportamentos, tá? Que a gente vai estudar acontecimentos. Nós vamos prever esse acontecimento. Aí já a previsão de acontecimentos está ligado mais com probabilidade, tá? Estatística, nós vamos relatar esses acontecimentos. Como é que eles aconteceram, o que eles representam, quais são os números que eles representam. Então, isso aí é o ramo da estatística, a ciência estatística. E aqui ele fala, estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números, tá? Vamos falar um pouquinho sobre universo estatístico ou população estatística. O que é que significa isso? Um conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão. Isso é um universo estatístico, tá? Um conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão. Por exemplo, se eu quiser saber a seguinte coisa, dentro da turma de ADA, qual o percentual de pessoas do sexo feminino? O conjunto formado, que é o universo estatístico nesse caso aí, é toda a turma, certo? Então, o que a gente vai estudar é toda a turma. Por exemplo, aí, ó, exemplo 1, partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República. O universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Como eu falei antes na sala lá, no começo aí, do exemplo da sala. O universo estatístico são todos os alunos da sala, certo? Aí nós vamos entrar agora nas especificidades já do conteúdo. Vamos definir o que é a amostra. A amostra é um subconjunto da população estatística, do universo estatístico. Um subconjunto. Quando o universo estatístico é muito vasto, ou quando não é possível coletar dados de todos os elementos, retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Os dados são coletados dessa amostra. Isso é muito comum em pesquisas eleitorais. Vocês já ouviram aí várias vezes, né? Ah, candidato fulano de tal está com 30% das pesquisas, candidato fulano está com 40% das pesquisas. Aí a pergunta é, mas estão entrevistando todo mundo? Não, não estão entrevistando todo mundo.
Eles não estão entrevistando todo o universo estatístico, toda a população estatística. Eles pegaram uma amostra, que é um pequeno conjunto de eleitores, bem trabalhado em lugares diferentes, em bairros diferentes da cidade, e fizeram essa pesquisa. E essa pesquisa, ela geralmente tende a ir a favor da realidade. Ela pode ocorrer um erro aqui, outro ali. Por isso, quando a gente fala em pesquisa estatística, a gente tem um percentual de erro para mais e para menos. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa numa população estatística ou universo estatístico muito grande, a gente pega um subconjunto. Esse subconjunto é chamado de amostra. Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar aí. Pode usar o áudio, pode usar o chat aí, pode fazer qualquer coisa aí, viu? Só perguntar, interrompe que eu respondo de novo. Vou pegar um exemplo aqui. Numa pesquisa para saber a intenção de votos para presidente da República, foram ouvidas 400 pessoas. Então, essas 400 pessoas é uma amostra. É um subconjunto do total de pessoas. Cada pessoa ouvida nessa pesquisa é uma unidade estatística. Então, é uma outra definição aí, ó. Você tem o universo estatístico, que é a população estatística. Dentro desse universo, você tem uma amostra, e cada elemento dessa amostra, no caso, cada pessoa dentro dessas 400, é uma unidade estatística. Cada informação numérica obtida nessa pesquisa é um dado estatístico. Geralmente, o cara, quando vai fazer uma pesquisa dessa, ele traz lá uma planilha, né, uma tabelinha. Dentro dos candidatos tal, qual você votaria? Votaria nesse. Qual você não votaria? Não votaria nesse. Aí ele faz a pergunta: se hoje fosse a eleição para presidente, sem saber os candidatos que estão disputando, em quem você votaria? Que aí tem a pesquisa espontânea e tem a estimulada. Quando bota os nomes é a estimulada, quando bota sem nome é a espontânea. Então, cada elemento desse aí, ó, perguntar qual votaria, dando uma lista de candidatos, é um dado estatístico. Perguntar em qual você não votaria, é um outro dado estatístico. Perguntar em qual você votaria sem lhe oferecer nomes, que é a pesquisa espontânea, é um outro dado estatístico. Então, nós temos dado estatístico, é um subconjunto da amostra, e a amostra é um subconjunto do universo estatístico. Então, em toda sequência de dados, isso aqui vamos fazer uma outra definição aqui, o que é rol. Isso aqui é importante na hora de resolver alguns exercícios, tá? Esse conceito, entender o que é conceito de rol. Rol é toda a sequência de dados numéricos colocados em ordem decrescente ou não. Decrescente, em ordem não decrescente ou não crescente. Eu poderia resumir isso aqui mais fácil. Decrescente ou crescente. Então, depois eu tiro esse não aqui para vocês, tá? Decrescente ou crescente, isso é um rol, certo? Por exemplo, exemplo 3 aqui. Os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas de matemática: 6, 4, 8, 7, 8. Então, tenho 5 alunos em uma amostra que representam essas notas aqui. Um tirou 6, outro tirou 4, outro tirou 8, outro tirou 7, outro tirou 8. O rol desses resultados é colocar esses números em ordem crescente ou em ordem decrescente. É que ele só bota esse não. Aqui esse não o professor Neto colocou só para confundir, né? Não decrescente é crescente, não crescente é decrescente. Então, vamos colocar crescente ou decrescente. Então, organizar os números de uma amostra em ordem crescente ou em ordem decrescente. Organizar esses dados, e esse conjunto aqui é o rol, tá? É o rol dos nossos dados estatísticos. Frequências. Bom, aqui a gente começa a entrar agora em uma parte da estatística, a gente vai começar a fazer alguns cálculos. E aí nós temos dois tipos de frequência para estudar. A frequência absoluta,
que nós vamos denominar pela letra F. Está vendo aqui a letra F? Então, a frequência absoluta. E a frequência total. E nós temos também a frequência relativa, tá? Que vai aparecer depois aí. Frequência relativa, certo? Porque não apareceu aqui. Vamos lá. Frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. Então, vamos lembrar daquele rol que nós tivemos. Vamos voltar lá. Ó, frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. Vou voltar aqui no nosso rol aqui. Aqui, ó. O número 4 é observado quantas vezes nessa amostra? Uma vez. Então, sua frequência relativa é 1. O número 6, uma vez. Sua frequência relativa, sua frequência absoluta é 1 também. 4, o 7, uma vez. Sua frequência absoluta, 1. O número 8 já aparece 2 vezes. Então, a frequência absoluta dele é 2. Eu tenho 5 números, onde o 4 aparece uma vez, o 6 uma vez, o 7 uma vez e o 8 2 vezes. Então, esse 8 tem frequência absoluta 2, tá? Por isso que o rol, assim, já começa a ser importante para a gente, né? E a frequência total é a soma de todas as frequências absolutas. Vamos voltar lá no rol de novo, do 4, 6, 7, 8, 8. Quantas frequências absolutas eu tenho lá? Uma do 4, uma do 6, uma do 7 e duas do 8. Quando eu somar tudo isso, eu vou ter a frequência total, que é 5, naquele exemplo, né? E aí entra a frequência relativa agora. Frequência relativa, ela é definida assim, ó, ela é o quociente, quociente é uma divisão, tá? Frequência relativa, vamos chamar aqui de FR, é a divisão entre a frequência absoluta e a frequência total. Então, pego a frequência absoluta, divido pela frequência total, ou nós vamos usar assim para determinar ela em porcentagem. Frequência relativa é a frequência total, frequência absoluta, dividido pela frequência total vezes 100%. Aí aqui eu vou obter o resultado em porcentagem, tá? Então, essa é a forma de calcular a frequência relativa. Não é difícil. Vamos ver um exemplo aqui. Numa turma, foram registradas as idades de todos os 25 alunos. Então, tem uma turma que tem 25 alunos. Qual a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos? Então, aqui a tabelinha com a frequência com as idades dos 25 alunos. Então, fiz uma pesquisa, saí perguntando. Esse respondeu que tinha 15, esse 16, 16, 15, 14, 15, 17, 16 e assim por diante. Então, está distribuído aqui, de forma desorganizada. Então, a primeira coisa que tem que ser feita aqui, para facilitar o estudo, é escrever o rol disso aí. Em ordem crescente ou decrescente, certo? Quando eu escrevo o rol, e o rol vai ser grande, por isso eu não escrevi aqui, vou voltar aqui. Quando eu escrevo o rol, se eu começar pelo 14, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5, 14. Então, a frequência absoluta do número 14 é 5, que é o que ele quer saber. Para o 15, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 15. E para o 16, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o 17, eu tenho 1, 2, 3. Então, cada um tem sua frequência absoluta. O 14, 5. O 16, 3, 4, 5, 6, 7. O 17, 1, 2, 3. E o 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada um tem sua frequência absoluta.
E uma tabela de frequências é também muito legal a gente construir, assim, fica muito fácil. Como é que você constrói uma tabela de frequência? Nós estamos trabalhando de idade, certo? Aí eu coloco uma coluna com as frequências absolutas, que eu contei lá, ó, 14, 5 vezes. O 15, 10 vezes. O 16, 7 vezes. O 17, 3 vezes. Feito isso, eu tenho o total de frequências absolutas, que é a nossa frequência total aqui, ó. Esse total aqui, 25, que é a soma de 3, mais 7, mais 10, mais 15. Como é que eu calculo a frequência relativa de cada um? Pego essa frequência total, 25, esse 5, divido pelo total, que é 25, 25 dividido por 5, vezes 100%, dá 20%. Isso aqui vai dar 0,2, quando eu dividir 5 por 25. Vezes 100%, 20%. Mesma coisa aqui, ó. Pego a frequência absoluta, 10, divido por 25, que é a frequência total, e multiplico por 100%. Isso vai dar 40%. E eu fiz isso aqui por 14, por 15, por 16 e por 17. Quando eu somar aqui as frequências relativas, ó, tem que dar 100%. 12 mais 28, 40, mais 40, 80, mais 20, 100. Então, a somatória das frequências relativas em percentual tem que dar 100%, certo? Vamos seguir em frente. Dúvida, pessoal? Só perguntar. Estou aqui de olho no chat aqui, tá? Ou no áudio, se alguém quiser perguntar aí. Então, a resposta qual é? A frequência absoluta é 5 e a frequência relativa, 20%. Isso referente à idade de 14 anos. Então, 5 alunos confirmaram ter 14 anos e a frequência relativa deles é 20% dentro da turma, ou seja, 20% dessa turma é formada por alunos que têm 14 anos de idade. Então, não há segredo para calcular essa frequência relativa, certo? É bem simples, bem tranquilo, tá? Não tem. Agora, é o que eu falei antes: matemática é uma questão de prática, você tem que estar praticando. Se você não estiver praticando, pode complicar. Vamos seguir agora para as medidas de centralização. Tudo tranquilo aí quanto à frequência, quanto à questão de frequências. Vou só fazer um apanhado do que a gente já falou. A gente já falou sobre definições estatísticas, né? Então, o que a gente viu em definição estatística? População estatística, dentro da população estatística, amostra, dentro da amostra, dado estatístico, certo? Aí a gente viu a questão das frequências. Dentro dessa amostra, a gente tem frequências. O que são essas frequências? Quantidade de vezes que os dados estatísticos aparecem. Essas frequências eu posso contabilizá-la como frequência, frequência total e frequência relativa, certo? Que é a frequência absoluta, frequência total e frequência relativa. Que é a frequência absoluta? É o número de vezes que um certo dado estatístico aparece. Frequência total é todos os dados estatísticos somados, todos. E a frequência relativa, ela é calculada pegando a frequência total, a frequência absoluta, dividindo pela frequência total e multiplicando por 100, e aí nós vamos ter o resultado em porcentagem, em percentual. E aí nós vamos começar a falar agora sobre as medidas de centralização, que é realmente a parte que interessa no estudo das estatísticas, tá? A nível de ensino médio. Que as medidas de centralização são conhecidas como média, moda e mediana. A média ela pode ser média aritmética simples, que é o que a gente vai ver aqui agora, e ela pode ser média aritmética ponderada, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente então. Para definir média aritmética simples, vamos considerar a seguinte situação. A tabela a seguir, ela mostra as notas de matemática de um aluno em determinado ano. Então, aí, no primeiro bimestre, esse aluno tirou 3,5, no segundo bimestre, 7,5, no terceiro bimestre, 9, no quarto bimestre, 6. E aí a gente fala, vamos calcular a média do aluno, a média anual dele. Como é que calcula essa média anual dele? Todos vocês já sabem.
Eu tenho 4 notas, eu vou somar as 4 e dividir por 4, certo? Então, a média aritmética simples, ela é calculada dessa maneira aí, ó. E a gente chama, para fazer uma notação, de média aritmética ou de MA, ou de M com a barra em cima. Tanto faz, isso aqui é uma notação, tá? Média aritmética. Como é que é feita a média aritmética? 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6, somando tudo isso aqui, eu vou obter 26, 26 dividido por 4, 6,5. Então, a média desse aluno anual, a média aritmética simples dele anual é 6,5. Tem escola que trabalha com pesos, e aí já não é mais média aritmética simples, tá? Então, aí já nós vamos entrar em média aritmética ponderada. Observação, tem média 6,5, significa dizer que apesar dele ter obtido notas mais altas ou mais baixas em outros bimestres, a soma das notas 26 é a mesma que ele alcançaria se ele tivesse obtido 6,5 em todos os bimestres. Se ele tivesse 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5, ele teria 26 pontos. Então, eu fiz uma média das notas deles. E aí a média aritmética ponderada, muito utilizada hoje. Viu? Eu vou dar um exemplo, tá? Suponha que em cada bimestre os pesos sejam, ele está pegando o mesmo exemplo agora, só que agora os bimestres têm pesos. Primeiro bimestre, peso 1. Segundo bimestre, peso 2. Terceiro bimestre, peso 3. Quarto bimestre, peso 4. Isso significa o quê? A nota do quarto bimestre, ela tem uma relevância bem maior que a nota do primeiro bimestre. Ela é ela multiplicada por 4. Aqui a nota do primeiro bimestre é ela multiplicada por 1. A nota do segundo bimestre é ela multiplicada por 2. E a nota do terceiro bimestre é ela multiplicada por 3. Esses pesos vão assumir o nosso divisor, a partir de agora, a soma dos pesos. Porque eu não vou pegar apenas 4 notas. Na verdade, eu vou pegar, se eu lembrar da tabela lá, vou pegar isso aqui, ó. Pegar a nota 3,5 e multiplicar por 1, como se ela tivesse aparecido uma vez. Pegar a nota 7,5 e multiplicar por 2, porque a nota do segundo bimestre tem peso 2. Pegar a nota do terceiro bimestre e multiplicar por 3, porque ela tem peso 3. E pegar a nota do quarto bimestre e multiplicar por 4. E quando eu fizer aqui, ó, 1, que é o peso daqui, mais 2, que é o peso daqui, mais 3, que é o peso daqui, mais 4, que é o peso aqui. O denominador aqui, o nosso divisor, vai ser a soma dos pesos. Quando eu multiplicar um item por cada um aqui, somar, eu vou obter, ó, 3,5 vezes 1 dá 3,5. 7,5 vezes 2 dá 15. 9 vezes 3, 27. E 6 vezes 4, 24. 24 mais 27, 51. 51 mais 15 vai dar quanto? 51 mais 15? 66. Mais 3,5, 69,5. É isso? 69,5 dividido por 10, 6,95. Então, observem que usando média ponderada, a média desse aluno melhora. Já na média aritmética simples dele, piora. Ah, professor, isso é regra? Vai sempre melhorar na ponderada? Não. Se a gente tirar esse 3,5 daqui, se a nota dele no primeiro bimestre fosse 3,5, aliás, se eu mudar os pesos, por exemplo, primeiro bimestre peso 4, segundo bimestre peso 3, terceiro bimestre peso 2 e o quarto bimestre peso 1, com certeza a média dele diminuiria. Bastante, tá? Aí já fala agora, e se as notas ocorressem de forma invertida? No primeiro bimestre foi 6, no segundo bimestre foi 9, no terceiro foi 7,5, no quarto 3,5. O que é que aconteceria? A média aritmética seria a mesma. Somar as 4 e dividir por 4. Mas e a ponderada? Olha como diminui. Ó.
Que ele vai ter 6 mais 18, 24. 24, vou pegar aqui, mais 14, vai dar 38. 38 mais 22,5 vai dar 60,5 dividido por 10, média 6,5. Então, a ponderada ela pode ajudar como pode prejudicar, dependendo de como for colocado os dados, tá? Ou seja, ela é menor que a média anterior. Isso ocorre porque as últimas provas têm pesos maiores, como eu falei antes, né? Então, a nota boa tinha que estar aqui, ó. Se aquele 9 tivesse aqui, aí ele alcançava uma nota. O 9 aqui, o 7,5 aqui, ó. O 6 aqui, o 3,5 aqui, aí ele teria uma nota bem melhor. Se a gente analisar as situações anteriores de maneira bem simples, é como se toda avaliação durante o ano tivesse a nota máxima 10. Desse total, o primeiro bimestre vale 10, o segundo bimestre vale 2, o terceiro bimestre vale 3 e o quarto bimestre vale 4, tá? Então é como se a gente avaliasse mais ou menos dessa maneira aí, tá? Considere agora essa situação aqui, ó. Um outro problema aí. 5 baldes contêm 4 litros de água, cada. Um, cada um. 3 litros. Três outros, 2 litros de água, cada um. E ainda 2 outros com 5 litros de água. Está falando, 5 baldes tem 4 litros, cada um. 3 baldes tem 2 litros, cada um. E outros 2 baldes, tem 5 litros de água cada um. Se toda essa água fosse distribuída igualmente em cada um dos baldes, com quantos litros ficaria cada um? Esse é um problema. E aí eu vou fazer a pergunta que quero que alguns respondam. Não tenho medo de errar, tá? Pode ser no chat, pode ser no áudio. Esse é um problema que seria fácil resolver usando média aritmética simples ou média aritmética ponderada? E aí? Seria mais fácil resolver utilizando média aritmética simples ou média aritmética ponderada? Ponderada. Com certeza a ponderada seria mais simples de usar. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Dá para resolver usando média aritmética simples? Sim ou não? Pode responder, pessoal. Tem medo de errar, não. Você acha que sim? Com certeza dá para responder usando média aritmética simples. Vai dar mais trabalho, mas dá para resolver sim, tá? Agora, com média aritmética ponderada é mais fácil. Por quê? Porque eu tenho balde que tem 4 litros. E são 5 baldes. Eu tenho 3 baldes que tem 2 litros. Eu tenho 2 baldes com 5 litros, cada um. Então, cada balde tem peso. Eu tenho 5 baldes com peso 4. Eu tenho 3 baldes com peso 2. Eu tenho 2 outros com peso 5. Certo? Então, se a gente for analisar, ó, eu tenho 4 litros que estão em 5 baldes. Eu tenho 2 litros que estão em 3 baldes. E eu tenho 5 litros que estão em 2 baldes. Quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter 4 vezes 5, 20 aqui. 2 vezes 3, 6. 20 mais 6, 26. 2 vezes 5 vezes 2, 10. Então, 36 litros. Dividido por quanto? Pelos pesos aqui, ó. 5 baldes, 3 baldes e 2 baldes. Quando eu somar aqui, eu tenho 10 baldes. Então, a média aritmética ponderada é de 3,6. O que é que isso significa? Que se eu distribuir nos baldes de forma uniforme, cada balde vai ter 3,6 litros de água. Tá aí.
Ou seja, a quantidade em litros de água em cada balde é chamada de média aritmética ponderada dos valores 4 litros, 2 litros, 5 litros, com peso 5, 3, 2. Resumindo, o peso é o número de vezes que o valor se repete. Então, eu tenho 5 baldes com 4 litros, então tenho 4 litros divididos em 5, cada balde contendo 4 litros. Tenho 3 baldes que contêm 2 litros e tenho 2 baldes com 5 litros. Eu quero saber, distribuído nesses 10 baldes, que são os pesos, cada um vai ficar com quantos litros? Média aritmética ponderada. Vamos considerar essa situação aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Os salários de 5 pessoas que trabalham em empresa são 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Qual é o salário médio dessas 5 pessoas? Salário médio delas. Como é que eu calculo isso aí? Vou usar média aritmética simples ou média aritmética ponderada? Tá ponderado. Ponderada? Tem elementos repetindo aí? O 700 quantas vezes? É o simples, Uma. né? 800, uma. 900, uma. O 1.000, uma. O 5.600, uma. Então, não é média aritmética ponderada. Se eu for usar média aritmética, tá? Se eu for usar média, eu tenho que usar média aritmética simples aí. E veja o que acontece. Nossa média aritmética simples. Eu vou pegar, somar todos os salários aqui, os 700, mais 800, mais 900, mais 1.000, mais 5.600, dividir por 5. Quando eu somar tudo isso aqui, vai dar 9.000, que dividido por 5 dá 1.800. Aqui tem um problema, pessoal. Aqui entra um problema estrutural de estatística. Nem sempre a média, sendo ela aritmética ou ponderada, me dá o valor ideal. Se esse cara ganha R$ 700, como é que eu vou dizer que a média salarial da empresa é 1.800? Porque tem uma discrepância muito grande. Ó. Tem um cara que ganha aqui 5.600, enquanto o restante ganha bem menos que ele. Então aqui entra uma nova medida de tendência central, tá? Que vai nos ajudar isso aí. Ó, o que a gente falou? Que parece lógico que, neste caso, a média aritmética não é a melhor medida de centralização para representar esse conjunto de dados, pois a maioria dos salários é bem menor que 1.800. Quando eu calculei a média aritmética, observem que a maioria dos salários é bem menor. Então, quando acontecer essa discrepância muito grande dentro do rol aqui, ó, vai aparecer uma nova medida de tendência central, que é uma medida chamada de aqui, ó, mediana. E essa mediana nada mais é do que o termo central do rol. Então, se eu construir o meu rol, lembra o que é rol? Pegar os elementos e colocar em ordem crescente ou decrescente. Quem aparece exatamente no meio? É o 900. Então, 900 tende, ver que a gente está falando de tendência, né? Tende a ser o termo central. Tende a ser o termo que me dá uma média mais próxima da realidade dentre todos os funcionários. Mas se, caso, numa prova, caísse assim, calcule a média dos salários, quem calculou usando média aritmética não tinha errado, tá? Não tinha errado. De repente, isso aí teria que ser uma prova aberta, tá? Aqui ele fala de rol de novo, né? Aqui. Então, logo o termo central desse rol é 900. Então, a mediana é igual a 900. Você vê que eu não estou definindo como média, estou definindo como mediana. Então, vamos definir o que é mediana. Mediana, dentro de um rol, é o termo central. Ah, professor, quando o número de elementos é ímpar, é fácil encontrar o número do meio. Você vê, o no meio está aqui, 2 para um lado, 2 para o outro. Mas se o número de elementos do rol for um número par, não for um número ímpar. Aqui eu tenho um número ímpar. 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Tem 5 elementos. 5 é um número ímpar. Mas se eu tivesse um outro 1.000 aqui,
1.000, 1.000, 5.600. Como é que eu calcularia essa mediana? Situação 2, olha aí, aparece aí o que eu falei. Se acrescentarmos à lista o salário de 1.000 de outro funcionário, o que a gente pode fazer para calcular essa mediana? Nós ficaríamos com um número par de dados numéricos, tá? Pessoal, só um instantinho aqui, rapidinho, um minutinho só. Vida, 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 vida. Bom, voltei aqui. Então aí, como eu ia falando aqui, né? Tive que sair para resolver um negócio aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor. Estão ouvindo, né? Ótimo. Então aí. Então nessa situação, imagina que eu acrescentei um número aqui, 1.000. Então ao invés de ter cinco funcionários, a empresa tem 6. Qual seria a mediana? Quando isso acontecer, pessoal, a mediana ela é a média dos dois números centrais, média aritmética. Então, já que é média aritmética, eu pego 900, somo com 1.000, divido por 2, isso vai dar 950. Então, a mediana aqui é 950. É mais parecido com o salário desses 5, ó. Bem diferente do salário desse aqui. Por isso, nesse caso, não é legal usar nem média aritmética, nem moda. Podemos interpretar esse resultado da seguinte maneira: metade dos funcionários ganha menos de 950 e a outra metade ganha mais de 950. Isso é fato, né? Se a gente voltar aqui, ó, metade dos funcionários ganha menos de 950 e a outra metade ganha mais que 950. Então é o termo centralizado aqui. Note que a média aritmética desses valores é isso aqui, ó, 700 mais 800 mais 900 mais 1.000 mais 1.000 mais 5.600, dividido por 6, que vai dar 1.666,66 centavos. Falei com isso. Ou seja, essa média aqui, ó, de 1.666,66 centavos, é bem maior ao salário da maioria dos funcionários. Então, generalizando aqui de forma geral, como é que eu calculo a mediana dentro de um rol? Se N é o número de elementos do rol. Se esse N é ímpar, a mediana é o termo central, que é o que a gente viu naquele exemplo com 5 salários. Se N, o número de elementos do rol, é um número par, então a mediana é a média aritmética dos termos centrais do rol. E agora nós vamos falar sobre moda. Em uma amostra cujas frequências dos elementos não são todas iguais, chama-se moda, e a gente vai indicar por MO aqui, ó, todo elemento de maior frequência possível. Então, quando eu pego uma lista e escrevo rol, vamos pegar aqui o nosso exemplo anterior, a lista dos salários. Tem um funcionário com 700, um outro com 800, um outro com 900, um outro com 1.000, 1.000 e 5.600, certo? Dentro desse rol, qual é o salário que aparece com maior frequência? Esse aqui. A frequência desse aqui é 2.
A frequência do 700 é 1, do 800 é 1, do 900 é 1, do 1000 é 2 e do 5.600 é 1. Então, qual é o salário modal? Qual é o salário da moda nessa empresa? É esse 1000 aqui. Então, é a moda, tá? Nós chamamos de moda. O salário que aparece com maior frequência é de 1000. Logo, a moda é R$ 1.000. Ou o salário modal é de R$ 1.000. Então, moda não é coisa difícil de saber, não. Então, aqui, na frequência dos salários, o que a gente pode resumir? Salário médio. Como é que calcula o salário médio? Média aritmética. Salário mediano, 950. Salário modal, R$ 1.000, que é o que aparece duas vezes. Vamos lá. Na amostra 3, 3, 4, 7, 7, 7, 9, nessa amostra, a moda é 7. Você tem o 7 aqui que aparece três vezes, é o que mais aparece, então a moda é o número 7. Nessa amostra aqui, ó, 1, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 22, tem duas modas. Que eu tenho dois elementos do rol que aparecem com maior frequência. Então, tem a moda nessa aqui, eu tenho duas modas. A moda é 9 e a moda é 10, ou a moda é 2. E nós chamamos isso aqui de amostra bimodal. Na amostra 1, 3, 5, 7, 9, não apresenta moda, porque todos os elementos têm a mesma frequência. Então, se eu tiver um rol onde todos os elementos têm a mesma frequência, esse rol não tem moda, certo? Então, a moda pode ser uma moda simples, né? Um único elemento do rol. Ela pode ser bimodal, ela pode ser trimodal, ou o rol pode não ter moda. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Os salários dos funcionários de uma empresa estão distribuídos na tabela abaixo. Então, o que essa tabela nos dá? O salário e a frequência com que eles aparecem. O salário 400 aparece com frequência 5, ou seja, 5 funcionários ganham R$ 400. O salário 600 aparece com frequência 2. O que isso quer dizer? Dois funcionários ganham R$ 600. O salário 1000 aparece também com frequência 2. Ou seja, dois funcionários ganham R$ 1.000. E o salário 5.000 aparece com frequência 1. Então, frequência absoluta do 400 é 5, frequência absoluta do 600 é 2, frequência absoluta do 1000, 2, e frequência absoluta do 5.000, 1. Somando aqui, a nossa frequência total dá 10. O que o exercício quer saber? Qual é o salário médio, qual é o salário mediano e qual é o salário modal. O salário modal está na cara. O salário modal é 400. Então, se é uma questão de múltipla escolha, três alternativas estão anuladas aí, certo? Eu vou colocar de forma menor aqui para vocês verem, certo? Três, duas alternativas estão anuladas, porque salário modal não é 500, salário modal é 400. Então a resposta vai estar ou na letra C, ou na letra D, ou na letra E. Numa dessas aí, certo? Vou voltar a apresentação aqui do slide. Não, caiu tudo aqui. É assim que acontece as coisas. Ninguém tem nada. 100% aqui. Estamos aqui. Então aí, novamente, o salário aqui,
Como eu falei, a resposta vai ser letra C, letra D ou letra E. E aí vamos fazer esses cálculos. Como é que a gente faz esses cálculos? Como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Como é que a gente faz para resolver essa questão? Como é que eu calculo o salário médio? Como é que a gente faz para calcular o salário médio aqui? Nós vamos pegar média aritmética ponderada, não é isso? Fazer o cálculo usando média aritmética ponderada. Eu vou abrir aqui vou duplicar esse slide aqui, tá? E vou só usar aqui a parte de baixo para a gente fazer. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou digitar uma fórmula aqui agora, não se assuste com a forma da escrita não, mas é porque é assim mesmo. Eu quero calcular uma média aritmética, não é isso? Ponderada. Então, depois eu mostro para vocês aqui. Vocês estão vendo aí como que a vida é fácil aqui, né? Média aritmética ponderada, então estou usando os atributos aqui para usar as fórmulas aqui, né? Você vê que eu coloquei uma fração agora. Como é que eu calculo a minha média aritmética ponderada? O elemento é 400, peso 5, então 400 vezes 5, mais o próximo elemento, 600 vezes 2, mais próximo elemento, 1000, 1000 vezes quanto? Vezes 2 também, mais o próximo elemento, 5000 vezes 1, peso 1. 5 mais 2 mais 2 mais 1 dá 10. Então, o nosso divisor aqui é 10. Ok? Então, observem aí. Eu vou sair daqui, vai aparecer aqui, ó. Média aritmética, tá? Ponderada. Vou aumentar aqui um pouquinho para... Média aritmética ponderada. O cálculo começou aqui a ser feito, né? 400 vezes 5, mais 600 vezes 2, mais 1000 vezes 2, mais 5000 vezes 1. Bom, como é que eu calculo isso aqui agora? Então, vamos lá. Isso igual... Aí eu vou introduzir uma outra fração aqui. Quando eu somar tudo isso aqui, eu vou ter quanto? 400 vezes 5, 2.000. Não é isso? Mais 600 vezes 2, 1.200. Mais 1.000 vezes 2, 2.000. Mais 5.000 vezes 1 dá 5.000. Isso dividido por 10. Então, aí eu tenho isso aqui, ó. 400 vezes 5 dá 2.000, 600 vezes 2 dá 1.200, 1.000 vezes 2 dá 2.000, 5.000 vezes 1 dá 5.000. Mas eu quero continuar o cálculo aqui. Vamos lá. Isso igual, vou abrir uma outra fração. Quando eu somar aqueles elementos, ó, 2 mais 1.000, mais 1.200, mais 2, mais 5.000, eu vou ter 10.200, tá? 10.200 dividido por 10. Isso vai nos dar 1.020. Então, a média aritmética dos salários é essa aqui, ó, 1.020. Aí a gente pode voltar na questão lá. Vamos voltar na questão? Opa! Tá vendo que eu não me preocupei em calcular o salário mediano. O salário médio é 1.020. Então, a alternativa certa, ou letra D ou letra E. Já eliminei a letra C. Eliminei 3, ó. Certo? Não tem a letra B aqui, mas ela está eliminada. Então, não serve. Só serve letra D ou letra E. E aí nós vamos fazer o outro cálculo agora. O salário mediano. Como é que eu calculo o salário mediano? Como é que eu faço para calcular esse salário mediano? Vou para o rol. Vou construir o rol. Como é que eu construo o rol aqui?
Como é que ficaria o rol aqui desse negócio? Ficaria assim, ó. Quem é o rol? É um conjunto formado por quem? Vamos colocar em ordem numérica? 400, 400, 400, 400, 400. 5 vezes. Depois vem o 600 duas vezes. Aí vem o 1000 duas vezes. E aí vem o 5000 uma vez. Está aqui o nosso rol. Certo? Feito o nosso rol aqui. Temos o nosso rol. Pergunta: tem termo central? Tem termo do meio? Aí? Tem algum termo que está no meio aqui? No nosso rol? Não, né? Até porque o número de elementos aqui é par. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu tenho no meio, não tem o termo do meio, o que é que eu faço para calcular a mediana? Faço a média aritmética desses dois. E a média aritmética desses dois é simples de fazer. Só a gente colocar aqui, ó. Eu vou fazer a formulazinha de novo. Vocês podem, mas pode ser feito de outra maneira, tá? Eu estou fazendo aqui para mostrar, né? Formato, tá aqui, mediana. Mediana é igual. Então, a fração aqui. A média aritmética é em 400 e 600. Como eu estou tirando média aritmética simples de dois números, isso aqui é dividido por 2, que vai dar 500. Então, aqui está a nossa mediana, tá? Vou aumentar aqui para ter uma visibilidade melhor. Então, esse é o, vocês estão vendo agora o trabalhinho que a gente tem, às vezes, de criar os slides, né? Que parece simples. Então, aí, essa é a nossa mediana. Então, nós temos a média aritmética, o salário médio 1.020, salário mediano 500 e o salário modal 400. Logo, a alternativa certa é a letra E. Ó, 1.020, 500 e 400. Por que que eu calculei a moda antes? Porque a moda está aqui, ó. A moda é aquele elemento que aparece com maior frequência, então ela é mais simples de fazer. Então, isso, pessoal, vocês têm aqui alguns exercícios aqui nesse slide para praticar também, tá? Mas eu gostaria mesmo é que vocês praticassem os exercícios da lista de exercícios que eu vou apresentar aqui agora para vocês.